Olá, felizes! Hoje nós vamos falar da base de sustentação do evangelista, que é o ponto principal que Deus precisa para repor os anjos que caíram quando o arcanjo Miguel expulsou Lúcifer, que levou um terço dos anjos do céu. Então, quando o Senhor Jesus nasceu, Herodes era o pai, Agripa, que ganhava, o governo dele era sustentado por Roma para vigiar, baseado nas profecias que haviam, e as profecias diziam que nasceria um menino em Belém, que seria o rei de toda a terra. Como o rei daquela época era o Império Romano, e havia a profecia que nasceria um outro rei, então o Império Romano ia perder o seu domínio. Então, o reino de Roma pagava o rei Agripa para vigiar para quando nascesse o menino que seria o rei de toda a terra, o rei Agripa matar ele. Pois bem, quando os três magos, que não eram reis, os três magos, os três astrólogos, viu a nova estrela, ele seguiu a estrela, que nós temos, um parênteses aqui, nós temos para nos orientar no universo, no hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul. E no hemisfério norte, a estrela, que foi a estrela que orientou o nascimento do Senhor Jesus. Então, quando os magos chegaram no rei Agripa, Herodes, e falou, olha, nós viemos procurar o menino porque ele nasceu. Então o rei Agripa falou, vá diligentemente, procura, nós já sabemos, eu vou simplificar essa parte, e me avisa que eu quero ir lá adorar. Mas eles foram, e Deus falou para eles, volta por outro caminho, porque o Herodes quer matar o menino. Então eles foram por outro caminho. Quando Herodes descobriram que os magos foram embora, ele decretou que matasse toda criança de 2 anos abaixo. Então tem uma coisa aí que o menino tinha 2, 3 dias, não. O menino já tinha quase 2 anos. Então ele mandou matar as crianças de 2 anos abaixo para pegar o menino. Aí o anjo de Deus avisou José e Maria que pegasse o menino e fugisse para o Egito. Então, por divina revelação, José pegou o menino e a mãe dele, montaram no jumento e foram para o Egito, ficaram lá 3 anos e meio. Então, coisa de presépio não existe, porque ele nasceu e saiu imediatamente da manjedoura, porque logo em seguida ele precisou fugir para o Egito. Voltou, e quando ele assumiu a missão, quando o rei Agripa já estava morto, então Deus avisou, falou para José, pode voltar com o menino, porque o rei, os que perseguiam, os perseguidores do menino morreram. Então José voltou com Maria e o menino, e não foram para Belém, porque era perigoso, então foram para Nazaré, porque tinha a profecia que ele seria chamado o Nazareno.
Então ele foi. Quando o rei ele começou a fazer as obras que ele ia fazer, o rei Herodes, que era Arquelau, filho de Agripa, Herodes falou, vai lá e pergunta, chamou os oficiais, falou, vai lá e pergunta para ele se ele é o Messias, se ele é o Cristo. Então, os oficiais de Herodes foram lá e perguntou se ele era o Cristo. Ele deu uma resposta. Quando no judaísmo se chama alguém de raposa, está dizendo que a pessoa é da pior espécie, é da pior qualidade que tem na terra. Então o Senhor Jesus disse assim, para os oficiais de Herodes, diz para aquela raposa que no primeiro dia eu expulso os demônios, no segundo dia eu curo os enfermos, no terceiro sou consumado. Ele estava dizendo, primeiro ele estava dizendo o que ele ia fazer nos 3 dias que ele ia ficar no seio da terra. E aí incluiu, no primeiro dia, no primeiro período, o evangelista vai na pessoa que está no mundo, com a alma dormindo, porque enquanto a pessoa não ouve a palavra de Deus pelo Espírito Santo, a alma dele está dormindo. Quando ele ouve a palavra pregada pela boca do evangelista, a alma dele acorda. E aí ela não dorme nunca mais. Ela vai ficar cobrando daquela carne para que ela não perca a eternidade. Então, no primeiro período, o evangelista vai e evangeliza. Evangeliza, estrutura, doutrina, manda os espíritos embora, e a pessoa, a alma da pessoa acorda e a alma da pessoa passa a alimentar para que ela seja batizada, para que cure a enfermidade. Então, primeiro é evangelizado. Manda os espíritos embora. Então, o evangelista evangelizou, os espíritos ruins vão embora. Pois bem, primeiro período. Segundo período, é apresentado na igreja. O irmão vai lá e morre a velha criatura nas águas do batismo e nasce uma nova criatura para viver em novidade de vida, com direito à vida eterna, com direito aos dons espirituais, porque esse é aquele batismo que o Senhor Jesus falou assim, precisa passar por um tal batismo. Então a pessoa é batizada na água. Depois vem o batismo da conversão, que é o do Senhor Jesus. Quando João Batista falou, batizo com vocês com água, mas virá o meu superior e vai batizar vocês com um batismo mais excelente. O que é o batismo mais excelente? É aquele que a pessoa adquire a conversão, adquire poder para vencer a carne. Então, primeiro período, é evangelizado. Mandou os espíritos embora. Segundo período, é passado nas águas. Curou a enfermidade da alma. E o terceiro período, ele permanece na igreja. O terceiro período é a consumação. Ele permanece na igreja. Quando ele dorme para a vida eterna. Então ele dorme escolhido para aguardar a vinda do Senhor, para subir em nuvens de glória. Então, os 3 períodos. Primeiro período, o evangelista evangeliza. Segundo período, o ancião batiza. Terceiro período, o diácono cuida até entregar na sepultura. Aí terminou o terceiro período. São os 3 períodos, porque quando o Senhor Jesus ficou no seio da terra, ele fez esses 3 períodos. Esse assunto é muito longo, nós vamos ter que fazer outro vídeo depois para a conclusão. Mas a base é essa. O Senhor Jesus, quando ficou no seio da terra, ele evangelizou os que vieram antes dele, que é o primeiro período, expulsar os demônios. Segundo período, curar a enfermidade da alma, que é o batismo, da água e da conversão. E o terceiro período, consuma. A pessoa está preparada para a vida eterna.
com o nome escrito no livro da vida. De novo, lá no céu tem 3 livros: o da vida, o das crônicas, onde são as nossas obras, e o da memória. Curta, compartilhe, nos ajuda a divulgar o canal, nos ajuda clicando e filiando ao canal, para que nós divulgamos a palavra de Deus. Deus nos abençoe.